Olá, boa noite, Santa Catarina! Vem com a gente porque tá na hora de você ficar bem informado, tá na hora de você ficar aqui, ó, na nossa companhia. Tá na hora de dar boa noite pra Julinha. Boa noite. Boa noite, Thiago Pires. Boa noite pra você aí de casa. A gente pede licença pra entrar no seu lar. Mais um dia dessa semana corrido de Santa Catarina. Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Dia de chuva, mais complicado por aqui. Leva casaco, leva guarda-chuva, tudo na bolsa. Aí deixa cair alguma coisa no busão e a gente tá aqui, ó, acompanhando. É o dia a dia, a rotina, mas agora é aquele momento de relaxar e ficar bem informado aqui com a gente. É isso, tá chegando em casa agora, depois de um dia longo de trabalho, como disse a Julinha, é hora de relaxar, é hora de ver. Quem sabe agora, nesse momento, fazer aquele pãozinho, queijinho, passa uma manteiguinha, cafezinho, dá uma molhadinha no pão, no cafezinho, assim. Uma chuchada. Sabe? Fica bom, né? Fica bom, né? Quem sabe? Se nesse momento você tá nos assistindo assim, sinta-se abraçado aqui pelo Tá Na Hora Santa Catarina e obrigado, viu, pela sua companhia. É isso mesmo, a gente começa agora a girar os nossos repórteres e olha que agora a gente vai expandir, não é só Santa Catarina não. O julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, começou hoje para você aí de casa que está acompanhando. Além do político, outros 7 aliados estão na lista do Supremo Tribunal Federal. E, Júlia, a partir de agora, então, nós vamos até Brasília, porque lá está a repórter Vanessa Vitória, que tem todos os detalhes pra gente. Vanessa, em primeiro lugar, seja bem-vinda a Santa Catarina, todo mundo te assistindo nesse momento. Queremos ter informações, os detalhes, os últimos acontecimentos aí nesse julgamento. Boa noite. Olá, boa noite para vocês, para todo mundo aí de Santa Catarina. Encerrou agora, viu? Há poucos minutos. Estava previsto para terminar às 19 horas, mas antes mesmo das 6 da tarde foi encerrado. Como é que começou hoje? Por volta de 9 horas da manhã, foi aberta a sessão, né, com o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e aí ele leu o relatório, falou um pouquinho, depois veio a Procuradoria-Geral da República com as acusações e depois teve um intervalo e vieram agora à tarde a defesa de 4 réus. Eles falaram um pouquinho sobre as análises feitas a respeito desse chamado núcleo da trama golpista. E aí começou com Mauro Cid, com a defesa de Mauro Cid, porque ele é o delator do caso. Na sequência veio Alexandre Ramagem, a defesa também falou. Com relação ao Mauro Cid, a defesa disse o seguinte, que não há ali, que não houve nenhum tipo de coação, que ele não foi coagido nem pela Polícia Federal, nem muito menos pelo ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi ouvido, enfim, que não teve nenhum tipo de coação nesse caso, ele não foi coagido. E aí, na sequência, veio, então, Alexandre Ramagem, a defesa dele, que é o ex-diretor, né, da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, e aí, na sequência, veio Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, e veio Anderson Torres, a defesa dele, que ele foi ex-ministro da Justiça e, na época, né, da questão aí da trama golpista, estava ocupando um cargo de secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. A defesa também dele tentou usar um áudio de uma conversa com o governador aqui do DF, Ibanez Rocha, sobre a viagem que ele fez para Orlando, a questão do bilhete ali, se era ou não de uma empresa, de uma companhia aérea, se ele teria comprado antes, se teria sido forjado. Então foram várias provas que foram sendo colocadas ali, vários argumentos que foram sendo colocados pelas defesas. Com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que a grande expectativa, né, a defesa vai falar amanhã. Não teve defesa hoje. 2 advogados saíram aqui logo depois da sessão, conversaram rapidamente com a imprensa. Um disse que não ia adiantar a tese da defesa, não ia falar nada sobre o que pretende, até para não adiantar o que ele vai trazer amanhã. Porém, o outro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deveria nem estar preso, não deveria estar em prisão domiciliar. E os dois disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro não veio para a sessão de julgamento por causa da saúde dele, que está debilitado, tem aqueles episódios de soluço que ele vem tratando há um tempo. Logo depois da facada, ele vem com vários episódios e esse ano ele fez vários tratamentos, inclusive recentemente, quando já estava em prisão domiciliar, foi atendido em um hospital particular aqui do Distrito Federal, ali usando tornozeleira eletrônica, e só os médicos comentaram sobre a saúde dele. Ele não falou com a imprensa, até por motivos óbvios da defesa. E aí o que acontece? Amanhã, então, vai ser retomada essa sessão de julgamento aqui, a partir de 9 horas da manhã, e só tem sessão até meio-dia. Qual que é a previsão? A previsão é que
que lá no dia 12 de setembro, na sexta-feira que vem, é que sejam dados os votos dos ministros. Há muita expectativa, muitos especialistas aí acreditam que todos vão ser condenados. Já existem outros, que entendem que pode ter algo aí que pode vir do ministro Luiz Fux, mas a gente não tem como adiantar o que realmente vai acontecer. Uma outra hipótese também, que é imprevisível, mas que também pode ter, é um pedido de vista, mas especialistas acreditam que até dia 12 saem os votos e que os réus devem acabar sendo condenados aí. São várias penas que, se somadas, passam de 40 anos de prisão. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui todo esse julgamento durante esses dias. Só para o pessoal aí de Santa Catarina entender, a gente não segue, por exemplo, na quinta-feira e na sexta-feira desta semana, ele é interrompido e aí ele retoma na semana que vem com os votos. Provavelmente comecem os votos no dia 9, dia 10, para finalização, então, no dia 12. Tudo está seguindo no conforme, porque todos da defesa, a defesa de cada réu, tinha 1 hora para poder falar, alguns nem usaram todo esse tempo, alguns usaram 34 minutos, enfim, falaram ali, trouxeram os argumentos, Outros amanhã devem apresentar slides e outras provas para poder dar sequência e dar um andamento aí a esses questionamentos para que sejam entendidas as punições. Eu vou até pegar aqui sobre as penas, as possíveis penas, quais são os crimes. Então, a gente tem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa pena aí deve variar entre 4 e 8 anos. A gente tem também o dano qualificado ali pela violência grave e ameaça. Essa vai de 4 a 12 anos. Tem também a questão da deteriorização do patrimônio público, de 1 a 3 anos. Tem golpe de Estado, de 4 a 12 anos. Organização criminosa armada, e aí varia de 3 a 8 anos, mas tendo agravantes pode chegar até 17 anos. Cada um aí tem uma participação específica de acordo com a acusação. Então, nem todos participaram de todos os crimes, mas cada um teria, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que está sendo analisado aqui nesse julgamento, é que cada um teria uma participação específica aí, e a gente vai seguir, então, acompanhando esse julgamento e ao longo da semana comentando um pouco mais, mas a definição mesmo só deve acontecer lá no dia 12, isso tudo correndo dentro dos conformes, sem nenhum tipo de pedido de vista, sem nada disso. Aí a definição dos votos sendo lida aqui no Supremo Tribunal Federal na primeira turma no dia 12, para poder finalizar aí o andamento desse julgamento. Obrigada, Vanessa, pelas informações, pela apuração, pela participação aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente sabe que acompanhar a justiça em Brasília tem sido um trabalho árduo para a imprensa e também sabemos que você vai entrar agora para todo o Brasil em outros jornais. A gente agradece a sua participação e o seu trabalho por aqui. Vai ser muito bem-vinda nos próximos dias. Obrigado a Vanessa, e lembrando só que o portal SCC10 está acompanhando, Júlia, em tempo real, quando tiver então acontecendo esses julgamentos, você pode ir lá no nosso portal de notícias, lá vai estar todo o tempo ele acompanhando para você, inclusive, ter condições de entender um pouquinho. A Vanessa explicou muito bem, mas ali tem toda a explicação no portal, inclusive das penas que podem se pegar, Júlia? A gente acompanha por lá, Thiago Pires. Agora, uma operação conjunta da Polícia Civil apreendeu mais de 15 quilos de drogas que seriam distribuídas aqui na Grande Florianópolis. Quem traz as informações para a gente é ela, Gabriela Mariotto, que tem todos os detalhes. Gabi, atualiza aí para a gente. Boa noite, viu? Boa noite, Júlia. Boa noite, Tiaguinho. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, essas drogas, elas foram apreendidas durante mais uma etapa da Operação Envio Seguro, que combate aí o envio de drogas através dos Correios aqui de Santa Catarina. Então, essa operação aí, ela envolveu a Delegacia de Combate às Drogas aqui de Florianópolis, também o Centro de Operações com Cães, a Receita Federal e o setor de inteligência dos Correios aqui de Santa Catarina. E ao
todo foram apreendidos 15 quilos de maconha e 200 gramas de haxixe. Todas essas drogas que seriam distribuídas aqui na região da Grande Florianópolis. E as ações dessa operação, elas duraram 3 dias consecutivos e envolveram aí trabalhos de inteligência, monitoramento e também de análise logística. Tudo isso numa tentativa de identificar o responsável pelo envio dessas drogas através dos Correios aqui de Santa Catarina. Só que no momento da tentativa de abordar esse suspeito, ele não foi localizado e por isso a prisão em flagrante ela não foi possível. Apesar disso, a polícia faz um balanço muito positivo dessa operação, isso porque mostrou a importância da cooperação entre diferentes setores, entre diferentes órgãos, né, incluindo aí a Polícia Civil e também os Correios de Santa Catarina, tudo isso no combate ao crime organizado aqui em Santa Catarina. Claro, essa operação continua a cargo aí da Delegacia de Combate às Drogas aqui da capital e claro que a gente continua acompanhando toda essa operação e traz qualquer atualização aqui no SCC SBT. Júlia, Tiaguinho, volto com vocês. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente segue acompanhando por aqui. 15 quilos de maconha. É droga, hein? Vamos lá. 6h41 agora. Vem comigo aqui, ó. O padre foi preso após atirar contra tucanos. É isso mesmo. Padre preso após atirar contra tucanos. Isso aconteceu às margens da BR-282, no oeste do estado. Agora o repórter Felipe Bastos está ao vivo, direto lá de Chapecó, para atualizar para a gente essas informações. É no mínimo bem inusitada quando a gente traz uma notícia como essa. Um padre atirar em tucanos, o porquê, quais são os motivos, se é que existem dessa ocorrência. Aí, Bastos, boa noite para você, traz para a gente aí. Boa noite, Thiago. Boa noite para a Júlia, para todo mundo que está acompanhando Tá na Hora Santa Catarina. Eu diria uma ocorrência surreal, Thiago Pires. O padre, ele foi preso, então, após ser flagrado atirando em tucanos, bem próximo à praça central da cidade de Faxinal dos Guedes, que fica aqui na região oeste do estado, bem próximo ao município de Xanxerê. Os policiais chegaram até esse padre após uma denúncia anônima. Logo após ele fazer os disparos, ele fugiu em direção ao município de Xanxerê. Depois, a PM começou a realizar buscas ali pela cidade, localizou o carro e fez a abordagem nesse homem de 66 anos. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma carabina de pressão calibre 5,5 milímetros e uma caixa de munições de chumbinho. O sargento Fel, da Polícia Militar de Xanxerê, ele mandou um vídeo pra gente, onde vai contar mais detalhes sobre essa ocorrência surreal. Acompanhe. Um homem de 66 anos foi detido após ser surpreendido atirando contra aves silvestres com uma arma de pressão, às margens da BR-282. Durante a abordagem, os policiais encontraram a carabina e munições. No local indicado, ainda foi resgatado um tucano ferido, que recebeu atendimento veterinário. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. O próprio sargento, então, ele falou ali no vídeo, né, que o padre foi encaminhado para a delegacia, as armas foram apreendidas. Nessa ocorrência toda também um tucano foi encontrado bastante machucado e foi encaminhado para atendimento veterinário. Lembrando que, mais uma vez, de acordo com a lei ambiental, caçar, perseguir ou abater animais silvestres sem autorização é crime. A gente vai seguir acompanhando esse caso por aqui. Thiago Pires, você no estúdio. Faça isso, Felipe. Obrigado aí por todas as informações, todos os detalhes que você está trazendo para a gente aqui no Tá na Hora Santa Catarina. Daqui a pouquinho você volta aí. Agora são 6h43. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira uma mega operação interestadual que tinha como alvo uma organização criminosa especializada em furto a joalherias. Vamos chamar o Renato, ele vai trazer todos os detalhes dessa ação policial. Renato, teve prisões já realizadas aí no norte do estado, o que tem de atualização? Conta pra gente aí. Boa noite.
Ótima noite para você, Tiaguinho, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Teve sim, viu? A polícia que realizou essa mega operação na manhã desta terça-feira, em conjunto com as polícias do Paraná, do Rio Grande do Sul e também de Goiás. O objetivo dessa ação policial era uma organização criminosa que agia em várias cidades do Brasil, inclusive aqui no nosso litoral, e especializada em roubo de joalherias. Na ocasião, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão em várias cidades do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Esses criminosos são responsáveis por crimes como furtos, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Nas casas onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou alguns objetos que foram utilizados para a prática desses crimes, como joias, drones, veículos, entre outros objetos que agora serão periciados pela Polícia Civil. Essa investigação que começou em 2023. A casa caiu para esses criminosos e aqui a gente usa aquela frase, né, Tiaguinho, que a Polícia Civil de Santa Catarina sempre fala. Aqui não, é bandido na cadeia. Retorno com você aí no estúdio. Tá na tela aí, ó. Aqui não. Polícia prende ladrões de joalheria desde 2023. Muitos deles aí acharam assim, não estão nem mais nos procurando. Tá aí, ó. Chegou lá e já era. Parabéns aí aos nossos policiais por conseguirem chegar, né, e desmantelar mais uma quadrilha aí. Obrigado, Renato, por todas as informações, viu? Algumas ocorrências acontecem, né, sempre. É claro que a gente não tem condições de trazer todas aqui, mas a gente dá os destaques a algumas delas e você vai ver agora no Giro de Notícias. Na noite desta segunda-feira, um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos pesados foi registrado na BR-282, no município de Alfredo Wagner. Quando os bombeiros chegaram ao local, a equipe do SAMU estava prestando os primeiros atendimentos ao condutor de um dos caminhões que já havia sido retirado da cabine. A vítima, considerada a mais grave, foi prontamente conduzida para atendimento médico. Os outros 2 motoristas envolvidos no acidente foram avaliados pelas equipes, mas recusaram condução ao hospital. O trânsito da BR-282 foi completamente interrompido nos 2 sentidos. Um incêndio deixou uma casa totalmente destruída na tarde de segunda-feira, em Garuva, no norte de Santa Catarina. No local, os bombeiros constataram que o incêndio já havia atingido a edificação por completo. Após aproximadamente 40 minutos, o incêndio foi combatido. Ao final das ações, o local ficou sob a responsabilidade do proprietário e das autoridades para providências cabíveis. Não houve registro de feridos. Uma mulher nua e desorientada foi encontrada na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, após fugir de um hospital da região. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira. Segundo os bombeiros, a mulher era paciente de um hospital e durante um surto psiquiátrico acabou fugindo. Durante a abordagem, ela resistiu, mas foi contida pela equipe e encaminhada ao pronto atendimento de Pouso Redondo. Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso após fugir da polícia e se esconder em um caminhão em Balneário Barra do Sul. As guarnições iniciaram as buscas pelo suspeito. De acordo com a Polícia Militar, ele tentou fugir da residência e se esconder em uma área de mata. No entanto, após um cerco policial, o homem foi encontrado escondido dentro de um caminhão em uma empresa próxima. O pai e filho, que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, desde a última sexta-feira, foram encontrados com vida na tarde desta terça-feira. Segundo informações da PM, os 2 estavam em uma área de mata próxima ao Morro do Careca. Agora a gente vai para Blumenau, que está em festa. O aniversário de 175 anos da cidade está sendo comemorado com várias atrações. A repórter Nathiele Oliveira está no local e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Nath. Eu vejo que a movimentação por aí já tá grande, né? Como é que tá a festa? Conta pra gente. Boa noite, Júlia, Tiaguinho, a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Hoje é um dia muito especial aqui para Blumenau, comemoração de 175 anos do aniversário da cidade. Nós estamos aqui no complexo do SESI e o dia hoje por aqui foi bem movimentado e continua a festa. Agora está rolando o momento que acabou de acabar um show de reggae, então eles estão no intervalo tocando uma musiquinha, tem bastante gente aproveitando a festa. Daqui a pouco, para encerrar, vai acontecer também um show sertanejo de bailão para encerrar a programação. A gente pode ver que tem bastante gente, tem até aqui, tem umas 3 meninas aqui curtindo um pouquinho a festa. Boa noite, nós estamos ao vivo para toda Santa Catarina. E aí, tá aproveitando a festa? É mesmo daqui de Blumenau? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. E tá aqui em Blumenau desde quando? Gosta da cidade? 4 meses, recente. O que tu mais gosta de fazer aqui na cidade? Então, eu tô conhecendo as baladas, saindo, fazendo amizade, tá muito bom.
E hoje, então, veio aqui já cedo para o complexo do SESI para aproveitar a festa? Isso, umas meninas passaram lá em casa, me convidaram e a gente veio. Obrigada. Boa festa, aproveitem. As meninas saíram ali que ficaram um pouquinho de vergonha. Júlia faz parte, mas elas estão curtindo bastante. E além disso, hoje também foi um ato muito importante aqui na cidade, porque oficialmente foi feito a entrega do complexo do SESI, esse espaço, à Prefeitura de Blumenau. Esse momento é um momento histórico e põe fim essa entrega oficial do governador do estado, Jorginho Melo, põe fim a uma negociação que durou durante anos. E essa municipalização do SESI era uma demanda muito antiga da população, porque aqui esse complexo já sediou eventos muito importantes na região. Então agora que é do poder público, a administração municipal vai poder fazer diversas atividades. O governador Jorginho Melo comenta um pouco mais sobre essa entrega. Vamos acompanhar. A gente comprou. A gente teve que comprar do SESI, ele não doou nada. A gente fez avaliações de terrenos em Florianópolis, em Joinville, fizemos a permuta e tivemos que voltar dinheiro ainda. Enfim, mas é um presente para Blumenau dos seus 175 anos. Eu não tenho dúvida de que esse equipamento vai ser o local que a família vai se encontrar, grandes eventos, competições regionais, os clubes podem ter um local agora para disputar, para fazer parte do calendário esportivo. Então, eu não tenho dúvida, eu dizia para o prefeito Egídio, a gente estava visitando agora. Claro que ele precisa ser conservado, tem que cuidar desse equipamento. A prefeitura vai ter que, daqui para frente agora, que é a dona, é a proprietária desse imóvel, vai ter que se dedicar muito para conservar, porque é um equipamento dos melhores que tem no estado de Santa Catarina. E por falar em esporte, hoje a programação também contou com um jogo de estrelas, diversos craques, um jogo, um amistoso entre os amigos do BEC e os amigos do Metrô. A partida, esses dois times são daqui da cidade, e a partida foi disputada por vários craques, foi marcada por muita alegria, apesar de uma chuva que insistia em cair, e também muita nostalgia, mostrando a força da paixão do futebol aqui da região. Teve Edson Capetinha, Alex Bruno, Túlio Maravilha, entre outros destaques. Então é isso. Tiveram várias atrações culturais, gastronômicas, teve desfile oficial hoje cedo também. Então tudo isso para comemorar de forma especial o aniversário da cidade. E parabéns, Blumenau. Tiaguinho e Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Um pagode aí atrás. Eu tenho certeza que o pessoal está curtindo essa festa. Comemorar, a comunidade reunida, comemorar os 175 anos dessa cidade que a gente adora. A gente adora acompanhar por aí. Obrigada, Nath. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Agora, a ANAC certificou a primeira empresa para voos de experimentação no país. A Emanuela Justino vai falar com a gente ao vivo agora mais um pouquinho sobre essas mudanças. Manu está chegando, está me esperando já para falar sobre essa movimentação e essa análise que tem sido feita para os novos voos aqui em Santa Catarina. Manu, muito boa noite. O que significa essa certificação? O que vai acontecer a partir de agora? Com você. Oi, Júlia, boa noite para quem nos assiste. Essa certificação, só recapitulando um pouquinho, o balonismo aqui no Brasil não era certificado, não tinha uma regulamentação. E a ANAC, então, foi divulgado no Diário Oficial da União de sexta-feira, mas nas últimas horas acabou sendo divulgado e ganhando a ampliação dessa informação da primeira empresa certificada, para voos de experimentação no país. Falando de uma maneira bem simples aqui, são os voos que têm passageiros. Essa empresa fabrica o próprio balão, então a ANAC, a gente vem acompanhando, desde o dia da tragédia, a gente veio acompanhando passo a passo de todas as modificações, então essa empresa fabrica o próprio balão. A ANAC fez algumas regras que as empresas têm que seguir na fabricação dos balões. Então, essa empresa foi a primeira certificada, que é a Rubik Balões Indústria e Comércio, que oferece serviços de balonismo com passageiros mesmo. Então, tem essas regras da especificação do próprio balão e também algumas regras, por exemplo, de equipamentos que a empresa tem que ter e também orientação aos passageiros. Então, tudo isso, agora, conforme a ANAC, essa primeira empresa foi certificada aqui no Brasil. A gente vem acompanhando passo a passo desde o acidente que aconteceu lá no dia 21 de junho em Praia Grande. E aí algumas mudanças já foram feitas. Só recapitulando,
Há alguns dias a gente falou aqui que teve uma reunião, na última semana, na verdade, teve uma reunião com o prefeito, né, os representantes ali do município de Praia Grande e também da ANAC para mudar algumas regras. O que ficou mudado, acordado, né? Agora o município também tem responsabilidade na fiscalização desses voos e de decidir qual local que vai ser feita as decolagens. Tudo isso foi mudado depois do acidente, né? E a gente vem acompanhando. Então agora o Estado e os municípios têm essa corresponsabilidade de fiscalizar essa atividade e também a questão do tempo, né? A questão meteorológica, o vento, se vai vir chuva ou não, porque tudo isso influencia bastante nos voos. Só recapitulando um pouquinho. Mas a informação de hoje que a gente traz aqui, a novidade, é essa primeira empresa que foi certificada, né? O primeiro voo de experimentação no país que pode levar passageiros. Essa empresa, ela fabrica o próprio balão, seguiu essas regras que foram estipuladas pela ANAC da fabricação e agora de orientação aos passageiros e da atividade também. Tudo isso está de acordo então com o certificado de operador aéreo, que é o chamado COA, foi publicado na última sexta-feira e foi divulgado aí nas últimas horas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações, pela recapitulação. O pessoal tem acompanhado de casa, a gente tem acompanhado daqui desde a tragédia de junho deste ano. E, realmente, essa fiscalização, essas ações que tornam esses balões e essas pessoas cada vez mais qualificadas garantem a segurança para que esse voo, essa experiência seja, claro, um sucesso, né, para que vire algo memorável para aqueles que optam pelo balonismo, mas que seja, sobretudo, algo seguro. A gente não quer nunca mais ter que contar as histórias contadas em junho desse ano. Agora, em Lages, uma avenida que chegou a ficar bloqueada por conta de um desmoronamento de terra devido às chuvas já foi liberada para trânsito. A prefeitura instalou barreiras de segurança no trecho que também passou por obras de emergência. A repórter Shaina Marcon tem mais informações para vocês. Estamos aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, no acesso norte de Lages, onde na semana passada chegou a ficar interditada aqui por causa de um desmoronamento que aconteceu aqui nas margens da rodovia. Chegou a atingir, inclusive, o desmoronamento duas casas. Aqui as famílias precisaram ser retiradas do local e agora a prefeitura está tentando, né, fazendo projeto para recuperar essa parte da rodovia que desmoronou aqui no acesso norte. Mas, enquanto isso, né, para poder liberar o trânsito aqui para os motoristas, algumas medidas foram tomadas para garantir a segurança dos veículos e também dos pedestres e ciclistas que passam aqui no local. Eu vou conversar com o Ricardo Nerbas, que é o diretor de mobilidade urbana do CEPLAN, e vai explicar para a gente o que foi feito. Vocês colocaram, então, essas barreiras de proteção aqui, algumas melhorias foram feitas e, a princípio, né, para poder recuperar toda essa parte que desmoronou, agora a Secretaria de Obras vai ter que fazer um projeto, então, para fazer essa recuperação. Mas, enquanto isso, essa proteção foi feita para que os motoristas possam passar por aqui com tranquilidade. A situação aqui, claro, é um pouco preocupante, né? Porque houve esse desmoronamento bem no bordo da pista. Então, a gente, no intermédio da prefeita Carmen, nos pediu para a gente ser o mais rápido possível para dar proteção ao local e segurança. Então, juntamente com a Secretaria de Obras, a Secretaria da Defesa Civil e a CEPLAN, através da Diretran, foi feita aqui toda a sinalização do local. Conseguimos, através da Artéria Planalto Sul, né, nos cedeu e nos emprestou essas barreiras New Jersey, que são essas barreiras de concreto, para dar proteção ao local, porque a gente sabe que tem muitos curiosos, né? Então, foi reforçado uma pista lateral para que pudesse deslocar um pouco o tráfego pela direita e permitir, assim, o fluxo de veículos, tanto num sentido quanto no outro. O que a gente restringiu aqui é o peso dos veículos, que o peso aqui limitado a 25 toneladas, mas também a extensão dos veículos, no máximo 15 metros. Então, a gente pede, são aqueles bitrens, né, essas carretas maiores, elas não estão podendo passar por aqui. O acesso, então, a Lages, para quem precisa passar por esse ponto, tem que fazer o desvio pela BR-282 e retornar mais à frente. Então, porque nós pensamos justamente na segurança das pessoas que estão passando no local e para que esse trânsito não venha a danificar ainda mais a situação que se encontra aqui. Ricardo, obrigado pelas informações. Então, os motoristas precisam ficar atentos, né? Quem passa aqui por esse local, né, onde teve esse desmoronamento aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, no acesso norte de Lages, veículos acima de 25 toneladas e mais de 15 metros, então, não estão podendo passar, mas tem toda a sinalização aqui para orientar os motoristas e, claro, todos que passarem por aqui terem bastante atenção. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Shaina, pelas informações. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver como uma simples ligação, Thiago Pires, pode salvar vidas. Também o aumento no custo de vida em Florianópolis. E mais destaques por todo o nosso estado daqui a pouco. Enquanto isso, imagens na sua tela de Balneário. Por lá, 21 graus. A gente volta seguidinho. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência. Está acontecendo alguma coisa aqui? Vem cá, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá. Mostra isso aqui. O que está acontecendo por aqui? Ó, por que eu tô aqui? Por que nesse momento eu tô aqui, Júlia? Sabe por quê? Por quê, Thiago Porque Pires? hoje é o dia do repórter cinematográfico, 2 de setembro. Então, ó, tô fazendo aqui essa homenagem. Vou até largar a câmera aqui, Júlia. Ó, já vou pedir aqui pro nosso colega já assumir. Pra vir correr aqui pro lado da Júlia, porque nós queremos homenagear a todos esses magos, mestres das imagens. Porque, Júlia, se chega a imagem na casa das pessoas é porque... Temos o repórter cinematográfico que nos acompanha no dia a dia, todos os repórteres, apresentadores. A TV sem imagem não é TV. Aí o que eu fiz? Para não esquecer o nome de todos os nossos colegas aqui do SBT, que são muitos, né? Inclusive o pessoal das praças. Vamos mandar um abração aqui, ó. Pro Marne, pro Oliveira, pro Ramon, pro Christopher, pro Dilney, pro Erionto, pro Isaac de Criciúma, pro Fábio e Diogo de Joinville, para o Andrés de Chapecó, pro Felipe de Blumenau e pro Márcio de Lages. E um beijo pra vocês. E o Nereu Filho, e aqui o de Nereu Florianópolis. também, por favor, aqui de Floripa. Um beijo pra vocês, um grande obrigada. Obrigado, viu, pela assistência que vocês dão, porque a reportagem, o vivo, o estúdio, para chegar essa imagem até vocês é porque tem esse cara aí, ó, o Dilney. Dá um oizinho aí, Dilney, dá um tchauzinho. Ó. Aê. O Dilney representa nesse momento a todos os nossos colegas aqui, repórteres cinematográficos, os nossos cinegrafistas. O nosso abraço e o nosso muito obrigado. Em nome de toda a Santa Catarina que acompanha o SCC SBT nesse dia tão importante. Obrigado pela profissão de vocês. Um abraço apertado. Vamos seguir falando de coisa boa, Thiago Pires? Lá. Olha só, uma simples ligação, você aí de casa sabe, pode salvar vidas. O número 188 do CVV é um canal de apoio para quem precisa conversar e encontrar acolhimento. Nessa reportagem você vai ver como o trabalho voluntário tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Olha só. Um alô pode mudar a vida de alguém. Por aqui, ele já salvou muitas delas. Só no ano passado, esses telefones tocaram mais de 25 mil vezes. Todos os dias, cerca de 7 mil pessoas, por qualquer motivo, precisaram do apoio dos voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Caminhos que, por alguns minutos, se cruzaram. Continuaram desconhecidos, mas não permaneceram os mesmos. O Vilela vivencia isso há 20 anos, tempo que ele é voluntário no CVV. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que te move a ficar no CVV? A vontade de ser útil e de servir ao próximo, de uma maneira desinteressada, de uma maneira que a pessoa que chega até nós, ela sai um pouquinho melhor do que quando chegou, daqueles que estão, sabe, angustiados, com conflitos, e também aqueles que chegam conosco falando de alegria, que a alegria deles seja realçada, que ele perceba que alguém dividiu com ele a alegria. Os números que temos hoje no Brasil são preocupantes. 42 pessoas tiram a própria vida por dia. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos. Casos que poderiam ser prevenidos através da valorização da vida. O suicídio está muito próximo. Basta dizer que a Organização Mundial da Saúde nos informa, que cerca de 700 mil pessoas saem da vida todos os anos pelo suicídio. E há muito suicídio em jovens, tentativas de jovens, na faixa de 14 a 29 anos, já é considerado um grupo de risco pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Isso tudo nos leva, neste mês, não só neste mês, deveríamos fazer isso durante todos os meses do ano, reflexão. O que está acontecendo? Como auxiliar, como ajudar essas pessoas
principalmente os nossos jovens. Os impactos disso são inimagináveis. O CVV também oferece o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que reúne toda a rede de pessoas impactadas por essa situação. Isso porque os casos e tentativas causam um efeito cascata, que afetam não apenas os indivíduos, mas também familiares, amigos e a comunidade. Essas pessoas precisam encontrar um espaço para poder falar sobre isso e que elas não se sintam julgadas e nem criticadas. O CVV oferece também esse serviço, entre outros tantos, que nós oferecemos à sociedade. A Organização Mundial da Saúde afirma que existem formas de prevenir o suicídio. Elas vão desde políticas voltadas para a saúde mental até conversas que abordem a temática. Conversar abertamente sobre o suicídio sem tabus permite que mais gente procure ajuda. E parece que essa é a chave. Conversar, escutar, sem julgamentos, com o coração aberto para receber o próximo. É muito importante a gente escutar o outro, escutar de forma atenta suas dores, suas emoções, seus sentimentos. E nós, voluntários, não julgamos, não temos preconceito quando essa pessoa nos procura, né? E assim como esses dois, existem outros 2.200 voluntários do CVV espalhados por 90 cidades brasileiras. É um trabalho que demanda muito amor e muito cuidado pela vida. É só entrar no site www.cvv.org.br, vai ter um botão escrito Seja um Voluntário. A pessoa preenche seus dados e também escolhe a cidade onde quer atuar. É preciso ter acima de 18 anos e disponibilidade para fazer um curso de capacitação e 4 horas semanais para atendimento. E, eventualmente, algumas reuniões que também servem para aprimorar o nosso trabalho. Não, mas agora... Júlia, na reportagem teve um momento ali que falou essa profissão demanda, esse voluntário, né? Demanda muito cuidado e amor pela vida. Parabéns a todos os voluntários e que tenham mais pessoas que se interessem, que façam parte do CVV aí. Importante missão, né? E eu imagino ser uma preparação mais do que... Acho que profissional é algo emocional. Verdade. Também, é algo físico, né, Tiaguinho? Tu passar o dia inteiro ajudando pessoas, escutando, tendo espaço emocional para escutá-las e ainda assim apoiar, trazer uma palavra, trazer um espaço de conforto, é algo muito delicado e algo muito bonito. São de poucas pessoas, né? Perfeito. Olha só, as inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, estão abertas até 25 de setembro de 2025, com início no primeiro semestre de 2026. São mais de 4.000 vagas em 20 cidades, incluindo Florianópolis e Joinville. A seleção pode ser por prova ou sorteio, variando conforme o curso. Os cursos são gratuitos, viu? A prova será em 19 de outubro, com conteúdos de várias disciplinas, com taxas aplicáveis para alguns cursos, né, Júlia? As principais datas e processos, como solicitação de isenção e divulgação de resultados, estão detalhadas no cronograma. O IFSC oferece cursos em áreas diversas, sendo a maioria em período integral. E aí, Júlia, acho legal porque o pessoal entender melhor, vou mostrar na prática, claro, aí na tela. Claro, uma arte para vocês aí de casa para mostrar os requisitos necessários para a inscrição, viu? A gente tem acompanhado por aqui, olha só. Quem que pode participar? Isso, vai lá, Julinha. Temos aí ensino médio técnico, que é quem concluiu o ensino fundamental, cursos subsequentes, quem já terminou o médio, e também cursos concomitantes, né? O médio e outra escola. A taxa, é gratuita para os cursos com sorteio e de R$ 55,00 para os cursos com prova. Os pedidos de isenção até dia 12 de setembro. É bom anotar, importante. Importante. A prova, né, quando é exigida, quando não for, é claro, para o sorteio, será no dia 19 de outubro, Júlia. Então, é importante, pessoal, já ir lá no site, já ver o regulamento, tudo direitinho, para evitar aquele transtorno da última hora, né? Não. Quem se precaver, garante também esse espaço. E é importantíssimo, né? A gente está falando aqui de estudo. Vamos seguir, pessoal? Olha só. 19h10, para vocês aí de casa, um caminhão desgovernado provocou um acidente no começo da manhã desta terça-feira em São Miguel do Oeste. O repórter Felipe Bastos está ao vivo em Chapecó e vai atualizar as informações para a gente. Felipe, muito boa noite, a gente retorna com você. Alguém se feriu nesse acidente?
Olha, Júlia, boa noite para você também. A sorte é que ninguém se machucou, mas pensa no susto e também no desespero dessas pessoas que passavam pela rua após esse caminhão desgovernado. Muito provavelmente ele tenha ficado sem freio e aí o estrago foi muito grande. A gente está acompanhando, inclusive, nas imagens cedidas pelo portal Peperi, que, de acordo com as informações obtidas no local, o motorista teria dado partida no veículo para ir para o trabalho, quando os freios desse caminhão teriam falhado. O caminhão então desceu a rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade de São Miguel do Oeste, atingindo 3 veículos que estavam estacionados. Na sequência ainda, o caminhão invadiu o pátio de uma residência, derrubando parte do portão e danificando outro carro que estava na garagem. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. Agora, pensa só se tivesse alguma pessoa passando naquele momento ou alguma pessoa dentro de casa. O susto deve ter sido muito grande. A boa notícia é que ninguém se machucou, apenas danos materiais. Júlia, é com você no estúdio. Apenas danos materiais, é o que a gente prefere contar aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente segue acompanhando esse movimento, principalmente nas rodovias lá no oeste do estado, viu? Agora um assunto preocupante, né, Tiago Pires? Pois é, olha só, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina está com estoque de sangue reduzido. É que o número de doadores no estado também está em baixa. Ao vivo, a gente chama o Renato Santos para atualizar a gente sobre essa situação. Renato, quais são as tipagens aí que estão reduzidas? Atualiza para a gente, até para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e puderem, né, fazer essa doação, participarem também. Renato, com você, boa noite novamente. Pois é, viu, Tiaguinho e Júlia, uma situação preocupante, já que a grande demanda por sangue no estado continua grande, mas o número de doadores está reduzindo. E tudo isso por causa desse período de frio e de inverno que o catarinense está enfrentando. De acordo com a direção do Hemosc, está em baixa as tipagens O negativo, O positivo e também A negativo. Em virtude disso, a situação é de alerta. Vale ressaltar que esse sangue que é coletado em todos os hemocentros de Santa Catarina é destinado para hospitais de urgência e emergência. E para dar conta de toda a demanda do estado de Santa Catarina, é necessário, em média, 600 coletas por dia. Vale ressaltar que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. A respeito desse assunto, nós conversamos com a representante do Hemosc que faz esse alerta. Se você tem uma outra tipagem e também quer doar, você será muito bem-vindo. E quem pode nos ajudar? Pessoas entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar com boa condição de saúde e bem alimentado. E onde você pode fazer o seu agendamento? No nosso site, que é o www.hemosc.org.br. E também pelo nosso WhatsApp, que é o 47 3305 7514. Lembrando que uma doação pode salvar várias vidas. Contamos com vocês. O Hemosc fica aberto das 7h15 da manhã às 17 horas. Pois é, tem Hemosc em Florianópolis, na cidade de Joinville, tem Hemosc em Blumenau, Chapecó, Criciúma, nas principais cidades de Santa Catarina. Só repetindo, se você é das tipagens O negativo, O positivo e A negativo, corra amanhã cedinho, faça um agendamento e doe sangue, pois o estoque de sangue do Hemosc está em baixa e, diante disso, a situação é preocupante. Doe sangue, doe vida. Retorno com vocês aí no estúdio, Tiaguinho e Júlia Matos. Boa, Renato. Essa frase é que nem aquela se beber não dirija, né? Não vence nunca, é atemporal. Doe sangue, doe vida. Sempre. Importante mensagem deixada aí para o nosso repórter também, depois de todas essas informações. Júlia, é algo que a gente não cansa e o jornalismo está aqui para isso também, né? Quantas vezes você já foi lá no Hemosc para cobrar, pedir ajuda da população e da comunidade? É um assunto que realmente merece toda a atenção. E também para agradecer, porque quando os estoques estão bem, estão robustos, a gente também está lá para agradecer e para acompanhar esses doadores que fazem a diferença. Agora, na manhã de hoje, aqui em Santa Catarina, tivemos alguns pinguins que apareceram mortos na praia de Bombas, em Bombinhas, no litoral norte do estado.
Em nota, o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos explicou que os pinguins de Magalhães são juvenis e inexperientes e podem se perder do grupo, ficando exaustos, desidratados e enfraquecidos. Muitos deles encalham mortos, em alguns vivos, mas em estado crítico. Então, o R3 Animal ressaltou ainda que a migração é natural e funciona como um processo seletivo da espécie. Então, esse processo acaba acontecendo por aqui, né, Tiago? No entanto, Júlia, as ameaças provocadas por ações humanas, como a poluição e os efeitos das mudanças climáticas, também têm sido um grande risco para a saúde desses animais. Infelizmente, né, Júlia? Infelizmente, a gente segue registrando esse tipo de acontecimento por aqui. Mais de um. A gente registrou aqui em Jurerê, teve pontos também do litoral norte, agora a gente retorna novamente no litoral norte, outra região que tem acompanhado esse movimento. É uma pena, né, Tiago? A gente adora trazer aqui as imagens dos pinguins bem saudáveis, assim como as baleias que têm aparecido por aqui. As solturas deles As solturas são né? lindas, mas infelizmente isso tem acontecido aqui no estado. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó, 7h16. Agora o assunto é uma operação da Polícia Civil no Vale do Itajaí. Um homem foi preso por estupro de vulnerável. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo. Bota na tela, Nath, aqui para trazer informações para a gente. Esse é um assunto que é repugnante, né? A gente fica até tenso quando a gente fala sobre isso, mas o jornalismo exige, a informação chega e o SSSBT está aqui para isso também, para informar. Nath, boa noite para você. O que tem de atualização aí? Boa noite, Tiaguinho. Isso mesmo. A Polícia Civil prendeu um homem de 41 anos de idade pelo crime de estupro de vulnerável. Essa prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira do bairro Badenfurt, na região norte aqui da cidade. Ele havia sido condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão por este crime. Essas investigações da Polícia Civil começaram no ano de 2014. Na época, o criminoso tinha 30 anos e ele abusou, estuprou a filha de um ex-patrão dele, que na época tinha apenas 2 anos de idade. Esse inquérito policial tramitou na Delegacia da Polícia Civil de Ascurra, no Alto Vale do Itajaí, porque foi lá que este crime foi cometido. A sentença ainda estabeleceu que essa pena precisa ser cumprida em regime fechado, inicialmente, e aí agora então o preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde permanece à disposição da Justiça. Tiaguinho e Júlia. Obrigado, Nath. O regime fechado é pouco, né? É pouco. A gente aguarda que realmente a justiça seja feita, como foi nesse momento aí, mas que essas, como você falou, né? Regime fechado nos anos iniciais. Tem que ficar para sempre lá. A pessoa que comete esse tipo de coisa deveria ficar para sempre em regime fechado. Isso não merece conviver com ninguém aí, infelizmente. Isso é um crime que é inadmissível e é repugnante. Nath, obrigado, viu, pelas informações aí. Vamos dar um pouquinho de virar a chave, né? O custo de vida em Florianópolis voltou a subir em agosto, mas num ritmo mais que lento do que nos meses anteriores. Por isso a repórter Gabriele Mariotto vai trazer todos os detalhes para a gente agora, enquanto vocês veem as imagens aí de Florianópolis, né? Mostrando na tela para você de alguns imóveis, para falar sobre esse custo de vida. E aí, Gabi, o que se tem de atualização? Traz os números para a gente, eles impressionam mesmo? Pois é, Tiaguinho. O pessoal ali da UDESC, da Universidade aqui do estado de Santa Catarina, faz esse acompanhamento mensal, acompanhando o quanto alguns produtos aqui de Florianópolis tiveram alta ou então uma queda no preço ao longo do mês, né? E aí, nesse último mês de agosto, a gente teve uma alta aí de 0,11% aqui na capital catarinense. Para a gente ter uma ideia, essa é uma alta um pouco menor do que a gente teve em agosto do ano passado, que foi aí de 0,32%. E também foi menor do que a gente teve no mês de julho, que foi de 0,30%. E aí eles analisam diversos produtos, né? E o principal impacto que a gente teve aí foi o da habitação, que teve uma alta aí de 2,14%. O reajuste aí da tarifa elétrica, da conta de luz aqui em toda Santa Catarina foi o que puxou essa alta aí,
foi o que teve esse principal aumento no custo de vida aqui em Florianópolis, porque a conta de luz ficou 10,89% mais cara no mês de agosto. E essa pesquisa, como eu disse, analisa vários itens, então foram 297 itens analisados entre o dia 1 e o dia 31 de agosto. Então, 95 produtos tiveram alta, 106 ficaram estáveis e 96 tiveram queda. E com esse resultado aí que a gente teve no mês de agosto, o acumulado agora neste ano chega a 4,39%. Já o acumulado aí nos últimos 12 meses está em 6,59%. O grupo de alimentação e bebidas, comida no geral, teve o maior peso no índice, teve uma queda aí de 0,37%. Frutas, carnes, legumes, tubérculos puxaram aí a redução e o tomate, que no mês de julho foi o principal vilão, foi o item que tinha ficado mais caro, agora no mês de agosto teve uma queda expressiva de 17,32%. Os outros grupos aí que ajudaram a segurar, impediram que o custo de vida ficasse mais caro aqui na capital, foram vestuário, transportes e despesas pessoais. Já os artigos de residência, saúde e comunicação tiveram altas, mas não foram altas muito expressivas. No grupo de transportes, a gente teve uma queda aí de 0,86%, puxada aí pela redução no preço do transporte público e também na gasolina. Já na saúde e nos cuidados pessoais, o índice subiu aí para 0,79%, influenciado principalmente pelos produtos farmacêuticos e pelos itens de higiene. E na comunicação a gente teve uma alta de 0,55%. Isso porque a gente teve uma alta aí nos combos de serviços, mas a gente teve uma queda aí no preço da internet aqui na capital catarinense, Tiaguinho. Obrigado aí, Gabi. É isso aí. Algumas coisas a gente sentiu, né? Você já disse aí, os números são bem importantes. Outros deu uma reduzida, a gente não sente muito. Mas o fato, né, Gabi, é de que aqueles itens essenciais, esse sim, começa a doer no bolso e a gente sente bastante. Gabi, obrigado por todas as informações que a Gabi trouxe pra gente. Eu já vou perguntar aqui pra Julinha. Julia, e aí? Você consegue sentir, perceber essas mudanças aí? Chega a doer no bolso, assim, no mês passado, dizer assim, olha, no mês passado não foi tanto aqui, mas hoje doeu, porque eu precisei mais farmácia e tal. Sente isso? A alimentação, né, Thiago? E outra, eu tenho notado que as saladas dos restaurantes não tem mais tomate. Estão tirando o tomate. Tu já viu? Tá tirando o tomate. Você aí de casa já notou? Estão pegando aqueles mais simplesinhos, dando aquela raladinha. Né? Tá mudando. A gente vê na alimentação. É o que eu peso mais. Assim, graças a Deus não tenho precisado tanto da parte de saúde. A gente vê que farmácia também aumentou bastante. Mas a alimentação a gente nota. É essencial, é todo dia, né? Vamos lá. Agora vamos falar de trânsito? Vamos falar de trânsito, Thiago Pires, porque na BR-101 Sul estão programadas algumas atividades que vão causar lentidão no trecho. Quem está chegando com a gente? Manu Justina. Manuela está chegando e conversa com a gente. Manu, quais são as obras aí que estão sendo programadas por aí? Boa noite para você. Ela está na estrada. Boa noite para você. Oi, Thiago, boa noite mais uma vez, boa noite para quem nos assiste. Ao longo dessa semana, então, a CCR Via Costeira, né, que é a empresa que administra aqui o Trecho Sul, falou que está fazendo, na verdade, já algumas obras. Praticamente a maior parte delas é de melhoria no asfalto, melhoria de pista, só que em alguns trechos vai precisar interdição total das duas vias ou parcial. Por isso que a gente já traz essa informação aqui, porque pode causar lentidão, o pessoal aí que está se programando para viajar, para pegar a estrada, deve sair com antecedência e sabendo que pode sim ter esse transtorno. É claro que tem os agentes, né, na pista orientando, mas é sempre bom a pessoa se antecipar para não ter nenhum tipo de imprevisto. Então está programado ali no trecho entre Paulo Lopes e Passo de Torres, por exemplo, serviços de iluminação que vão ser feitos. Então entre os quilômetros 245 e 465, também no trecho de Paulo Lopes vai ser a implantação de um dispositivo de desnível nos quilômetros 246 e 248, que também vai interferir ali no trânsito, tanto de um lado, sentido norte, quanto sentido sul. Em Imbituba vai ter a execução da drenagem entre os quilômetros 287 e 288, sentido sul, e a implantação também de uma rotatória
no quilômetro 284, então ambos os sentidos vai ter essa interdição. Araranguá também vai ter a implantação de vias marginais, né? O pessoal está fazendo obras ali no trecho em Araranguá, nos quilômetros 413 e 414, então bem ali mais para o extremo sul, uma atenção especial por quem for passar por lá. Santa Rosa do Sul também está em implementação, né? O trabalho de implementação de uma rede de esgoto também ali na altura do quilômetro 444 e 443, e também em Tubarão, recuperação de pavimento. Eles vão arrumar o asfalto, mas vai precisar interditar nos quilômetros 336 e 337. Além disso, uma outra informação aqui, que vai ter uma readequação da alça em Araranguá, na BR-101. Então, no quilômetro 414 a 700, na pista sul, o pessoal também vai estar fazendo melhorias, e esse transtorno, digamos assim, essa interdição vai durar por pelo menos 20 dias, ali nesse trecho, né, do quilômetro 414. Por isso, uma atenção especial, vai ser quase um mês ali com a pista interditada, meia pista. Vai ter os agentes ali orientando, mas quem passar ali pelo extremo sul, Araranguá, sabe que vai ter essa modificação no trânsito. São essas as informações que a gente traz. Nós estamos agora aqui em Içara, que é bem perto do limite entre Içara e Criciúma. Vou sair aqui um pouquinho para o lado, pedir para o Isaac mostrar agora a movimentação. Tá tranquila, viu? Tá tranquila aqui, nós estamos aqui na passarela, então a movimentação tá tranquila em ambos os lados, aqui no trecho sul da BR-101. E é isso, a gente reforça essas informações de trânsito do trecho sul da BR-101 aqui para vocês no Tá Na Hora. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Hajam melhorias, né? A gente está aqui acompanhando essas modificações e fica aqui o alerta para os motoristas, claro. Júlia, posso te pedir uma coisa? Pode, por favor. Eu tenho um compromisso amanhã, pela manhã. Certo. É num ambiente que não é fechado, céu aberto. Eu quero saber como é que vai estar o tempo. Bem específico, amanhã. assim, tu quer? Isso. Em que região da cidade? Não, pode ser para Floripa aqui, pode ser Floripa. Eu te conto para você aí de casa na previsão do tempo. Chuva fraca no início do dia nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Já nas demais regiões, o estado vai estar coberto de sol entre nuvens, viu? Com chuva isolada à noite na Serra e no Litoral Sul, podendo também afetar a região aqui da capital. A gente vai acompanhar, claro, aqui na Grande Florianópolis, mas eu quero dar aquele giro nas regiões para você ir de casa acompanhar. Até porque essa semana vai ter um pouquinho de tudo aqui pelo estado, viu? Aqui no oeste, extremo oeste, nós temos máxima de 30 graus nessa quarta-feira, mínima de 12. Aqui em Santa Catarina, oeste, extremo oeste, Vale do Itajaí entre 13 e 28 graus. As temperaturas seguem um pouco mais acima da média do que a gente tem tido nas outras semanas. Serra Catarinense entre 11 e 24 graus. Também por aqui, norte de Santa Catarina com máxima de 24, assim como o litoral catarinense, Grande Florianópolis, e o sul de Santa Catarina deve passar dos 30 graus, olha só. Máxima de 31 nesta quarta-feira. É aquele pequeno verãozinho no meio dessa modificação toda dessas estações, mas é exatamente por esse calorzinho que a chuva vem, aquele temporal no final do dia. E as cidades mais pedidas, claro, vocês nos acompanham, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Chapecó no oeste com máxima de 26 graus nesta quarta-feira. Criciúma no sul com máxima de 31. Blumenau no Vale com máxima de 23 nesta quarta. Joinville com sol aparecendo por lá, máxima de 23 graus. E Florianópolis, capital, entre 18 e 20 graus. Chuvinha garantida por aqui. Então a gente segue um pouquinho de tudo, Thiago Pires. Um pouco de chuva pra você nesta quarta-feira, tá tudo bem? Vou botar uma capa pra você com um guarda-chuva e é isso aí, né? Faz parte, né? Mas quinta pode mudar. Acompanhe amanhã a nossa previsão do tempo. Vou acompanhar. Estaremos juntos aqui. Julia, vamos fazer um intervalo rapidinho? Rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques de Santa Catarina. Enquanto isso, imagens na sua tela, Trapiche da Beira-Mar Norte. É isso, Floripa na tela, por aqui 20 graus. A gente já volta. Rapidinho, Tá Na Hora Santa Catarina está de volta e a gente segue com mais destaques de Santa Catarina. A Prefeitura de Jaraguá do Sul divulgou esta semana o balanço do primeiro mês de vigência da tarifa de pós-utilização, que é um novo modelo de cobrança aí do estacionamento rotativo. Esse novo modelo, esse novo método de pagamento entrou em vigor no dia 21 de julho e teve resultado considerado positivo. Acompanhe.
cobram a tarifa pelo uso do estacionamento rotativo estão espalhados pelas principais ruas e avenidas de Jaraguá do Sul. Por meio deles, a Secretaria de Trânsito do município consegue controlar os espaços utilizados pelos condutores. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, após o novo modelo de cobrança ser implantado na cidade, os resultados surpreenderam e houve uma redução de 98% nas autuações. Tanto é que o número de usuários aumentou em algo em torno de 20% em função do aumento da confiabilidade do usuário no sistema, que antes se via pressionado. Se eu der algum deslize aqui, se eu der algum errinho, eu já vou ter 5 pontos e essa multa grande. E agora não, mesmo que eu tenha algum pequeno problema, um pequeno atraso, eu não vou ter, a pontuação e vou conseguir regularizar com um valor muito mais justo. Um mês após ser implantado, o número de multas em Jaraguá do Sul reduziu de 1.080 para 21 infrações. No mesmo período, mais de 1.500 pessoas optaram pela regularização. Segundo a Secretaria de Planejamento, também houve um aumento de 20% no número de pessoas que aderiram a esse novo sistema. Jaraguá do Sul conta atualmente com mais de 2.040 vagas rotativas na área central da cidade. Deste total, 1.464 são destinadas à Zona Azul. 82 estacionamentos são para pessoas idosas, 42 para condutores com deficiência, 413 vagas são exclusivas para motos, 23 para a Zona Branca, reservadas para farmácias e unidades de saúde, e 23 para as forças de segurança. Segundo a Secretaria de Planejamento do município, mais de 5.500 condutores utilizam este tipo de estacionamento diariamente. A rotatividade é importante para que as pessoas possam usar o comércio do centro de forma rápida, forma ágil, né? E aí não privilegia, né, o comércio de rua, o comércio que está naquelas zonas centrais, onde tem maior concorrência por vagas de estacionamento. Normalmente, pode-se acumular até 3 TPUs, sem que uma infração de trânsito seja aplicada. A partir da terceira TPU não paga, a infração é efetivada. Este tipo de tecnologia também ajuda a reduzir o número de multas e incentiva o uso correto das vagas de estacionamentos em locais com alto fluxo de veículos. Os usuários do serviço aprovaram o novo modelo de cobrança. Facilita bastante, a gente acaba fazendo as coisas despreocupada, né? Coloca ali, tem 2 horinhas, não vou ficar só aqui, mas no demais estacionamento eu consigo usar o mesmo ticket. Em Jaraguá do Sul, o valor da TPU é de R$ 15 para carros e R$ 7,50 para motos. O pagamento pode ser feito de forma simples, pelo aplicativo, sem necessidade de deslocamento ou filas. Mas atenção! Veículos que permanecerem por mais de 2 horas na mesma vaga continuam sujeitos a infrações ou até mesmo a remoção. Agora, 7h34. Estacionamento rotativo, Júlia, a gente já cansou de fazer reportagem sobre isso, né? Porque é um problema no estado inteiro, né? Verdade. Porque questões de documentação, enfim, não estou falando do caso desse aqui, mas a gente sabe que é um tema polêmico e tem quem ame e tem quem odeie. É, né? Verdade. E, claro, a tecnologia serve e tem sido usada cada vez mais para ajudar esse pessoal que precisa do estacionamento rotativo. Mas ali tem as suas ressalvas, né? Então é bom ficar atento. E até porque, né, Júlia, rapidinho, faz falta. Principalmente em grandes centros, em grandes cidades, o rotativo faz jus ao nome, precisa. Porque tem gente que deixa lá de manhã, às 8 horas da manhã, vai tirar às 10 da noite. Aí complica mesmo. Verdade. Agora, vamos seguir para a região do Vale. Ontem foi lançada a Semana do Pescado em Itajaí. Além do mercado do peixe e peixarias e mercados, pratos à base de peixes vão ser oferecidos em restaurantes com preços mais atrativos. É isso mesmo. No litoral, a Cris Pinheiro chega com informações. A Semana do Pescado acontece de 1º a 15 de setembro em todas as regiões do Brasil. Existe há 22 anos e tem o objetivo de incentivar, claro, o consumo do pescado, que é considerado um alimento bastante saudável, e também dá oportunidade para o consumidor adquirir
pescados com valores mais atrativos, principalmente nos mercados de peixe. Aqui em Itajaí são 2 mercados de peixe, no bairro São Vicente e também no centro. Hoje pela manhã aconteceu o lançamento da Semana do Pescado, que é bastante importante aqui em Itajaí, até porque a nossa economia é baseada na pesca. Eu conversei com o presidente do Sindicato das Indústrias da Pesca, o Sindip, que vai nos passar mais informações sobre a ação aqui em Itajaí. É um circuito gastronômico, a gente sempre fala com pescado, todo mundo quer vir, vai pela gula. Então temos diversos pratos que vai acontecer aqui na nossa região, mais 16 restaurantes. O que a gente quer fomentar, né? Sim, fazer essa questão nossa gastronômica, não só da Semana do Pescado e da continuidade. Então, nós queremos aumentar o consumo de pescado, como já aconteceu esse ano. Saímos de 9 quilos per capita para 12 quilos per capita. Então, a nossa influência é isso, fazer o acontecer. Não é uma semana só, são 2 semanas, a gente pode falar, né? De 1º a 15, né? Que vão participar o restaurante no almoço e jantar. Como o presidente falou, 16 restaurantes vão participar este ano da Semana do Pescado, com pratos aí a partir de R$ 29,90 até R$ 178,90. Esse é o prato mais caro para 2 pessoas. E no mercado do peixe devem ser oferecidos aí o quilo do peixe desde R$ 15,00, a anchova, por exemplo, até R$ 80,00, o salmão sendo o mais caro. E com a entrada de mais pescado, os boxistas devem oferecer promoções diferenciadas, então vale sempre aí a pesquisa e a visita nos mercados do peixe aqui em Itajaí, que são 2, no centro da cidade e também no bairro São Vicente. Lembrando, a Semana do Pescado inicia na segunda-feira, dia 1º, e segue até o dia 15 de setembro. Volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora, o endividamento tem atingido milhões de brasileiros e aqui em Santa Catarina, o PROCON criou um núcleo especial. É isso aí, vai ajudar quem consegue, né, para pagar as contas. Ou melhor, deixa eu só corrigir porque eu li errado. Vai ajudar quem não consegue mais pagar a conta. Por isso a gente vai trazer aqui a Gabriela Mariotto, que vai explicar como isso tudo vai funcionar. Gabi, explica pra gente. Boa noite pra você novamente. Traz a informação. É isso, Júlia, Tiaguinho. O PROCON criou aí, o PROCON aqui de Santa Catarina lançou aí esse núcleo de apoio ao superendividamento. Esse serviço, então, vai ajudar os consumidores que não conseguem mais pagar as dívidas. Então, eles vão auxiliar que essas pessoas consigam aí garantir um mínimo suficiente para poderem sobreviver. Então, vão ter orientações sobre direitos, vão auxiliar na organização financeira, promover a educação financeira e também buscar acordos com os credores. A lei do superendividamento de 2021 permite que quem tem mais de 30% da renda comprometida com dívidas consiga aí ter um plano de pagamento. Essa lei garante um valor mínimo aí de R$ 600 para gastos básicos, como alimentação e moradia. E hoje, de acordo com o Serasa, o Brasil tem 77 milhões de pessoas que são inadimplentes. Essas pessoas acumulam aí mais de 465 bilhões de reais em dívidas. E aí fatores como a alta dos juros, empréstimos consignados e também o vício nas apostas online têm agravado muito esse problema com o endividamento. Os consumidores, então, que procurarem o PROCON estadual aqui de Santa Catarina vão receber esse apoio para elaborarem um plano de renegociação das dívidas. Vão ter, então, uma audiência de conciliação extrajudicial com os credores, sempre respeitando aí esse mínimo existencial. E além disso, o PROCON de Santa Catarina vai promover aí essas ações de educação financeira, incentivando aí o uso consciente do crédito e também o planejamento das contas. Importante aí esse assunto de educação financeira e importante também essa ação aí do PROCON para ajudar essas pessoas que estão nessa situação aí de superendividamento. Tiaguinho e Júlia, volto com vocês.
Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente sabe que a educação financeira é algo que, se tivesse na escola, né, Tiaguinho, ia ajudar muitos adultos. Mas, Gabi, antes de você ir embora, deixa eu retornar contigo, porque a gente sabe que essas temperaturas têm começado a aumentar por aqui. A gente viu que na previsão do tempo amanhã terão algumas regiões quase 30 graus. Como é que tá aí? O vento já tá chegando, tá um pouquinho mais calor. Como é que tá aqui em Floripa? Olha, Júlia, a gente está bem aqui na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Aqui está um ventinho vindo aqui do mar, tá um ventinho meio gelado. Mas hoje, ao longo do dia, de manhã, estava um pouquinho frio ainda, mas de tarde, né, ali próximo do meio-dia, já estava uma temperatura um pouco mais quente. Tá essa temperatura, coloca casaco, tira casaco, né, que a gente sabe que tem que sair de casa com um casaquinho, porque de manhã cedo tá um pouquinho frio. Ao longo do dia, a gente tira o casaco porque tá o sol está um pouco mais quente, e aí de noite a gente tem que colocar o casaco de novo, porque esse ventinho no finalzinho da tarde começa a ficar de noite, começa a ficar um pouquinho mais gelado de novo. Gabi, a gente deixa a dica: limão, mel, gengibre, junta tudo em boca, porque olha, a gente tem lidado com muita mudança, né, Tiaguinho? As receitas da Júlia são as melhores do mundo. Júlia, já deu uma passada no portal SCC10 hoje ou não? Não, vamos junto comigo? Vamos lá, Vem cá, pessoal, vamos até o nosso portal SCC10. Vocês sabem que as notícias por aqui são atualizadas a todo momento. A nossa equipe está aqui, ó, para te deixar informado. A gente tem aqui: pai desaparece com filho em Santa Catarina e preocupa autoridades ao simular reality show. A gente acompanha alguns outros destaques que vão ficar já na abertura para vocês. E, claro, a gente divide aqui os nossos assuntos para você aí de casa conseguir se orientar. Política, entretenimento, cultura, geral e segurança. E, claro, os nossos colunistas aqui embaixo com muita informação de qualidade para você. Só gente linda aqui. Só gente linda. Tem YouTube também, Pois né, é, Júlia, eu já ia aproveitar e fazer um convite para você. Nós temos, é claro, o SCC10 para você, o SCC SBT para você que nos acompanha. Aí cada região tem um número do canal, mas o YouTube tá lá para qualquer canto desse mundão você fazer parte. Você tá longe, tá na estrada, quer nos acompanhar? Passa lá no YouTube. Qual é que é, Júlia? Convida Se aí, inscreva, pessoal. Nosso SCC SBT. Só se inscrever, a gente quer chegar a 1 milhão de inscritos. Junto com vocês, mais de 3 mil pessoas nos assistindo hoje. Um beijo para todos os internautas que acompanham o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. E deixa eu mostrar mais um pouquinho. Eu vou abrir aqui o SBT para mostrar para vocês, olha só. As reportagens e, claro, as nossas mídias sociais também estão aqui no nosso YouTube. Todas as reportagens separadinhas para vocês aí de casa. E, claro, é só pesquisar e vir aqui, ó, no ao vivo, para acompanhar a gente direto do YouTube. Claro, curta, comente se precisar e não esqueça de se inscrever. A gente quer acompanhar você aí de casa. É por aqui que a gente também tem contato com o pessoal. Pois exatamente, porque o pessoal pode também conversar conosco, né? Mandar aquela mensagem especial, nos ajudar nas pautas, inclusive, aqui do SCC SBT. E a Júlia bem disse, não só o jornal completo, mas aquela reportagem preferida. Eu quero aquela, vou baixar aquela e tudo mais. Então, pode baixar aqui só a tua reportagem. E convido vocês, como o Thiago falou, a nos mandar sugestões de pauta, denúncia, algum problema na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, ou aquela boa história que a gente adora contar aqui no SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. O WhatsApp aí pra vocês, 991622676. Manda por lá que a gente acompanha você aí de casa. Quem sabe a sua história também será contada aqui. Nessa quarta-feira, 6h30, temos um encontro marcado com você aqui no SCC SBT. É isso mesmo. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até.